Fé tem que ser mais forte do que a morte. Martim Lutero, Calvino, todos eles, os reformadores, eles tinham muita fé. E eles tinham uma fé maior do que a morte. Martim Lutero, o pai da justificação pela fé. O justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo também nos fala muito sobre a justificação pela fé. Mas Lutero, um bravo homem, em 1517, pregou as 95 teses na porta de Wittenberg. Ali, um choque para aquele momento. Um homem que tinha fé muito maior do que o medo da morte. Precisamos ter Luteros hoje. Precisamos ter Hus. Precisamos ter os Valdenses, os Albigenses. Precisamos ter homens que não se vendam. Um momento está vindo onde precisaremos brilhar e a nossa fé precisa ser maior do que a morte. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, Senhor, nós queremos mais de Ti e menos de nós. Queremos ser justificados por Ti, Pai. Queremos viver por Ti, Senhor. Nos ajude, nos molde. Queremos Te adorar neste primeiro Deus, em espírito e em verdade. Encha os nossos corações da Tua paz, da Tua unção. Derrama sobre nós Teu Espírito Santo, Pai. Que possamos ser testemunhas vivas. Em nome de Jesus, amém. Então, no meio da escuridão, levanta-se uma luz chamada Reforma Protestante, a estrela da manhã. E ali, vivendo aquele escuridão da igreja de Tiatira, o povo não tinha como alimentar da palavra de Deus, escassez de pão, assim como acontece no inverno. Na Europa, em Israel, não se tem pão. Por que aparecem as frutas cítricas? Aprendi hoje com a minha amiga Iapo. Ela disse que lá em Portugal, nesse momento, as frutas cítricas aparecem. Por quê? Porque quando é primavera e outono, eles têm frutas frescas. E todo mundo prefere as frutas frescas, mas no inverno não tem colheita, neve. E aí, as frutas que eles cristalizaram aparecem. Por isso que no Natal aparecem tantas frutas cristalizadas. E esse povo, vivendo o inverno, eles não tinham pão. Em Israel tem escassez de pão no inverno. E ali também na Europa tem a escassez de pão. Mas esse povo também tinha a escassez do pão vivo, da palavra de Deus. Então nós precisamos entender que finalmente, para sairmos do inverno e entrarmos na primavera da igreja, qual é a primeira festa que o êxodo da igreja tem que viver? O mesmo que Israel, o mesmo que o de Cristo. Qual foi a primeira festa que o povo viveu lá no Egito? Ainda no Egito, comeram o quê? Comeram a Páscoa, os pães asmos e foram embora. Marcaram nos umbrais das casas e foram embora. Então nós temos que viver a Páscoa no êxodo da igreja. E nós precisamos então ir para Apocalipse 11, do 3 ao 6.
Abra comigo a sua Bíblia e acompanhe. Apocalipse 11, do verso 3 até o verso 6. Darei as minhas duas testemunhas, que profetizam por 1260 dias. Quantos dias essas testemunhas testemunham? 1260 dias. 360, 360, 360 e 180. Um tempo, 360. Dois tempos, 360 vezes 2. Dois tempos. E a metade de um tempo. Qual é a metade de um tempo? 180. Então, se você somar 360, 360 e 360 e 180, dão 1260 dias, que são a mesma coisa de 3 anos e meio, de 42 meses. É o mesmo período. Então, essas duas testemunhas, elas têm que profetizam por 1260 dias, vestidas de pano de saco. O que é isso? O que é vestimento de pano de saco? São essas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende lhes causar dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova. Durante os dias em que profetizarem, têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Nós precisamos entender. Vestidos de saco, 1260 anos, a igreja vestida de saco. E surge o quê? O candelabro, o testemunho, povos. Mar de sangue é o quê? É povos. Porque mar na Bíblia, água na Bíblia é o quê? Povos. Então, se você pegar o Êxodo do povo de Israel, eles pegaram o Egito, Páscoa, liberdade. O êxodo da igreja, Páscoa, e tem que vir o quê? Liberdade. Então agora esse povo que ficou 1260 anos na escravidão, no inverno, agora eles vão ter liberdade. O azeite cai nos candelabros e dá luz. Não estavam dando luz porque estavam de pano de saco. O que é pano de saco? Luto, inverno, trevas. E quem são as duas testemunhas? Eu acredito que você saiba quem são, mas nós precisamos entender bem rapidinho. Não vou entrar na Bíblia, mas as duas testemunhas de Cristo é o Velho Testamento e o Novo Testamento. O que é o Velho Testamento? A história do povo de Deus. O que é o Novo Testamento? É a história de Cristo. E até os nossos dias, porque Atos continua sendo escrito. Atos ainda não deixou de ser escrito. Ele só deixará de ser escrito quando estivermos no reino dos céus. Então, o Antigo Testamento é a testemunha. Quando você vai para Apocalipse 12, a mulher que é a mulher pura Apocalipse 12, a mulher meretriz é Apocalipse 17. Essa mulher pura, se você ler a descrição de Apocalipse 12, ela está grávida, ela tem uma coroa na cabeça, que tem 12 estrelas, ela tem uma lua debaixo dos pés, e ela tem um sol sobre a sua cabeça. As 12 estrelas são as 12 tribos e os 12 discípulos. A lua debaixo dos pés é o Velho Testamento. Porque a lua reflete a luz de quem?
do sol. Então, Jesus está lá no Velho Testamento? Não. Ele não está ali. Então, o Velho Testamento não tem luz própria, mas reflete a luz de Cristo, reflete a glória de Cristo, porque é um povo que buscava Cristo. O povo hebreu, claro que eles tiveram suas quedas, mas é o povo de Deus nessa terra. Agora, e no Novo Testamento, o próprio Jesus está ali, sendo o sol da justiça, iluminando a terra com a sua glória. As duas testemunhas de Cristo. E nós vamos continuar nessa história. Nós precisamos entender cada vez mais e vamos entender a liberdade do êxodo da igreja. Vamos entender quando o azeite cai nos candelabros e dá a luz, porque eles estavam em trevas, estavam com panos de saco, estavam vivendo luto e agora eles vão sair. O povo no Egito estava em trevas, estava em luto, estava sofrendo. E esse povo aqui da igreja também a história se repete. Vamos continuando na linha do tempo, aprendendo mais e mais e mais sobre o reino dos céus. Querido Deus, tome os meus irmãos nas tuas mãos. Os abençoe, os guarde, derrame sobre eles o azeite, Pai, para que esse azeite possa brilhar. Em nome de Jesus. Amém.